Fala galera, aqui é o Lucas Albrecht da Nexto, estamos aqui dando boas-vindas a vocês para o 35º episódio do What's Next, e hoje a gente tem um convidado bastante especial, que a gente tem um tempo que a gente está tentando encontrar a agenda aqui, o Rafael Castelo Branco. Ele está como diretor na Beneficência Portuguesa, ele assim como é engenheiro de formação, mas que também foi para a área de negócios, e que já tem um bom tempo que está trabalhando fortemente no setor de saúde, então tem uma perspectiva muito legal e bem 360 sobre o setor. Então, queria te agradecer, Rafa, por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente. Vou abrir uns minutinhos para você se apresentar para a galera, contar um pouquinho da sua trajetória, jornada profissional, o que te levou até a BP e o que te levou também para o setor de saúde como um todo. Boa. Não, obrigado pelo convite. Olá, todo mundo. Um prazer estar aqui, compartilhar um pouco das minhas ideias. Sotaque já entrega, sou mineiro, né? Eu nasci em Belo Horizonte, sou mineiro, estou em São Paulo desde 2013. Hoje estou casado, tenho 2 filhas, Clara e Elisa, sou casado com a Ana Luísa. E comecei minha carreira, né, na engenharia civil, que é engraçado, né? Que engenharia civil, caí na área da saúde. Eu passei por algumas empresas, né, lá em Minas ainda. Acho que o grande destaque, né? Eu comecei como gerente de contratos na ABB, a Zé Abrão Boveri. Depois atuei na Accenture durante quase 4 anos, em diferentes projetos. E na Accenture eu caí na área de tecnologia, implantação de sistemas. Algo que eu não dominava, mas eu tinha um papel muito de PMO ali, especialista em projetos. E eu aprendi bastante. Consultoria é uma escola imensa, né? Sim. Mas eu já tinha um interesse muito grande de cair para a área de estratégia. Eu não tinha muita clareza em qual indústria. Eu só sabia que eu queria sair da consultoria, eu queria ir para uma área de estratégia naquela época. Fiz um MBA internacional, aí foi minha escolha, escolhi um MBA de 2 anos para fazer uma parada na carreira, repensar um pouco a carreira. E no final do MBA eu recebi um convite da Johnson & Johnson para assumir uma cadeira cobrindo a América Latina voltado para a estratégia de marketing. E aí não é o marketing de comunicação ou de divulgação tradicional, mas sim inteligência de mercado, quase. Tinha uma série de estudos internos e alguns estudos externos, tamanho de mercado, movimento dos competidores, oportunidades para determinadas linhas de produto. E aí eu caí na área da saúde por um tema muito mais voltado para a engenharia e a estratégia, mas me apaixonei pelo tema de saúde. O Johnson & Johnson foi uma escola maravilhosa de muito estudo técnico. A gente tinha, né, eles prezam muito pela preparação dos profissionais do ponto de vista técnico, do ponto de vista processual, e ali eu passei por diferentes posições em diferentes áreas. Eu talvez tive um dos grandes benefícios de uma ex-chefe minha, né, a Mariana Tolov, que está na Edwards hoje, que ela falou, vai para o comercial, né, vai aprender como funciona o dia a dia. E ali eu me apaixonei mais ainda, porque eu ficava dentro do centro cirúrgico, eu ficava dentro dos hospitais clientes, eu acompanhava a equipe médica, eu conversava em consultórios com a equipe, com secretária, com instrumentadora, então fui me apaixonando pela indústria. Depois da Johnson eu tive algumas passagens interessantes em outras grandes empresas do segmento. Então eu passei pelo Fleury por um tempo, também na área de negócios, então produtos, pricing, área de inteligência comercial. Depois do Fleury fui para Abbott, peguei ainda no segmento de diagnósticos com a parte de pricing também, né, implementando algumas mudanças, novos modelos de precificação. Aí recebi um convite para ir para a UHG, e ali sim foi uma grande novidade. A área hospitalar é muito diferente da indústria. Vários benefícios ou conhecimentos que eu trouxe da indústria foram, né, eu consegui aproveitar, mas a área de hospital foi uma escola bem diferente. Na UHG eu ainda tinha uma visão muito ampla, ou muito high level, porque eu pegava 35 hospitais no Brasil, na Rede Américas. Mas fiquei 1 ano e meio lá, com a área de inteligência de mercado, produtos e precificação. E aí recebi um convite de uma chefe que eu tenho um carinho imenso, que é a Patty Holland, para se juntar ao time dela na BP. Ela estava com toda a diretoria comercial, diretoria de negócios, como a gente chama, que ela tem comercial, relacionamento médico, produtos e precificação e inteligência comercial. Ela me chamou para assumir a parte de produtos e precificação. Tinha um viés muito grande para inovação de produtos. E aí
pouco do que eu gosto e eu acredito, que é o VBHC. Então, a gente sair do modelinho tradicional de Fee for Service, como é que a gente traz novos produtos, né? Bundle Payments, Profit Sharing, Risk Sharing, linha de cuidado e etc. E aceitei esse convite, estou na BP hoje, esse ano eu vou fazer 6 anos na BP, eu entrei em 2020. Lá. Que mês é que faz 6 anos? Outubro. Outubro. Tô com 5 anos e meio aí, mais ou menos. Quase. Muito legal. E nessa jornada, assumi essa área, que era uma área de negócios, mas nos últimos 2 anos, a Denise me convidou para assumir a diretoria de planejamento estratégico. Né? A diretoria hoje tem 6 áreas que eu sou responsável. Eu gosto de dividir em 2 blocos. Né? Eu tenho uma área que é uma área que fala mais de norte, de para onde a instituição tem que ir. Então, são 3 áreas nesse bloco, que é uma parte mais de estratégia. Então, eu tenho a estratégia institucional da BP, eu tenho a estratégia de educação, que aí eu discuto bastante com a diretora de educação, que é a Ana Beatriz Akel, a Bia Akel. Tem também inteligência de mercado, onde eu estudo movimentos de mercado, número de vidas ANS, resultado dos competidores, algumas entidades como a ANAP, a FIP. Né? E um segundo bloco dentro da minha diretoria, que é um bloco que eu chamo de transformacional. É um bloco que implementa mudanças no hoje para colocar a BP no nível, né, de estratégia que a gente precisa. E aí entra a área de projetos, PMO, a área de processos, desenho de processos e ajustes de alguns processos, ou redesenho, e uma área de inovação, que também está comigo. Aí eu tenho uma equipe super capacitada e que a gente está tentando fazer as mudanças hoje e colocar a BP no patamar que a gente acredita. Achei muito legal que dentro do teu escopo você pegou tanta parte, você está tanto com a responsabilidade estratégica, que vem muito da sua jornada profissional, como também te deram um pouco da implementação para você não viver só a vida do consultor, né? Exatamente. Esse foi um movimento que eu acho que a Denise fez um movimento muito acertado, né? A Denise é minha chefe, hoje CEO da BP, a gente se dá super bem, adoro trabalhar com ela, e acho que ela... Ela é engenheira também, né? Ela é engenheira elétrica, né? E acho super legal, assim, engenheira que, né, tá como CEO de um hospital e mulher CEO de hospital, né? Então, assim, super legal isso. Aprendo muito com ela. E eu acho que ela acertou muito nesse movimento quando ela me convidou, porque ela pega algumas habilidades que eu acho que eu tenho, que eu acredito que eu tenho, e essa é uma habilidade não só técnica, como você colocou, então, processos, projetos, né, uma parte mais de organização, implementação de temas complexos, né, que eu como engenheiro trago, uma pegada de consultoria que eu também trago, mas um papel até de fazer a ligação entre temas e áreas que são não necessariamente que estão pensando no mesmo sentido, né? Então eu pego uma área de operação, uma área de negócios, uma área assistencial e eu trago um projeto para essas 3 áreas, eu com uma visão mais isenta, talvez consiga ajudar essas 3 áreas a enxergar para o mesmo lado, entender as dores diferentes, as diferentes dores de cada área. Então isso faz uma ligação entre as diretorias importante, né? E como você falou, eu estou sempre olhando para o futuro, olhando 2, 3 anos para frente, mas fazendo mudanças no hoje para chegar lá. Né? Então, a forma que ficou a minha diretoria, eu vejo com muito bons olhos esse equilíbrio. E acho que é um mérito muito grande dela e da Maria Alice, que é de RH, de terem colocado dessa forma. Né? Eu tento tirar o melhor proveito disso. Muito bom. Cara, assim, quando eu lembro... a Denise foi, anos atrás, mentora minha lá no Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde. Legal. E o case que ela trouxe, quando ela foi falar, ela falou sobre, desde quando ela assumiu o turnaround que ela fez na BP, né? De uma empresa filantrópica, deficitária, mas praticamente centenária. Na época, acho que já era centenária. 167 esse ano. Então já era centenária, com certeza. E ela falou, poxa, a gente teve que fazer uma mudança importante. Aí teve toda a mudança de estatuto, depois teve de posicionamento, de declarar os valores e meio que ressignificar a BP. E aí queria trazer para os dias de hoje você assumir a cadeira de estratégia, né? Como é discutir estratégia numa organização de 167 anos, assim, porque 3 anos para o futuro ou 5 anos para o futuro, eu acho que tem o desafio de você fazer uma reinvenção ou se reimaginar depois de tanto tempo de estrada e de história. Mas, ao mesmo tempo, a gente está
num cenário, o pessoal chama de VUCA, agora tem um monte de siglinhas, né? Mas assim, a gente está num momento de altíssima volatilidade, incertezas, etc. É muito mais difícil planejar e pensar estratégia a um prazo muito distante por conta das mudanças que estão acontecendo rapidamente. Como é que é o processo interno de vocês? O que vocês estão acreditando para a instituição aí nesses próximos anos que você pode compartilhar? Hoje, literalmente, esse ano a gente está revisando o planejamento estratégico, né? E um ponto que eu e ela, a gente estava conversando, até alguns anos atrás, o planejamento estratégico era de 10 anos. Né? Algumas empresas ainda fazem de 10 anos. Eu, particularmente, dado os movimentos recentes, dado o que você acabou de colocar na indústria da saúde, o que a gente está pensando vamos olhar para 5. Né? Assim, a gente hoje está fazendo um planejamento estratégico de 5 anos com mudanças mais rápidas. Modelo de gestão mais ágeis e até mais inovadores. Agora, indo para a sua pergunta objetivamente, né? Tudo começa nos nossos valores, é o que você falou. Né? A nossa cultura hoje está, né, uma cultura baseada em valores. Sim. E é dali que nasce o nosso planejamento estratégico. Então, a gente nunca perde esse tema que talvez é um dos mais importantes. Então, o segundo aspecto que, quando a gente vai traçar o planejamento estratégico da BP, a gente sempre olha qual que é o nosso DNA. Então, você colocou, é uma instituição filantrópica, né, perene, que está se ajustando e se reinventando para os próximos 100 anos. Não é para mais 10, 20, 30, é para os próximos 100 anos. Nesse sentido, o DNA nosso de assistência e qualidade assistencial, a gente não vai perder. Então, não somos uma instituição financeira, somos uma instituição de saúde, a gente não vai ficar priorizando lucro versus paciente. O paciente é o nosso foco principal, né? Então, estamos muito focados na assistência. Filantropia e social, né? Somos muito fortes, temos muito orgulho do que a gente faz para a sociedade, para a população. Então, esses 2 aspectos a gente não vai perder. E a gente fez, sim, algumas mudanças que a gente acha que fortalece isso. Então, vem fazendo ao longo do tempo, que é deixar de ser apenas um hospital e a gente passou a ser um hub de saúde. Durante um tempo teve na estratégia o termo polo de saúde. Tá. Hoje a gente usa o termo hub de saúde, que basicamente traz todos os serviços complementares para melhor assistência, junto com parceiros. Então, a gente também não acredita que os próximos anos a gente estará sozinho, pelo contrário, a gente busca parceiros e haja visto os movimentos recentes que a gente fez, né? Então, a gente hoje tem vários serviços complementares voltados para a saúde, então a gente é um hospital de alta complexidade, de média a alta complexidade, com altíssimo volume, 720 leitos atualmente, uma proporção de leitos de UTI muito alta, o que mostra a nossa alta complexidade, um corpo clínico de excelência, temos medicina diagnóstica forte, sempre tivemos educação muito forte, voltado para residências, por exemplo. Atualmente, a gente é uma instituição de ensino também, né? Então, recentemente fomos autorizados pelo MEC para ter os cursos de graduação, psicologia, enfermagem, gestão hospitalar. E ano que vem, em janeiro, fevereiro, a gente já está fazendo medicina. O vestibular deve sair agora no final do ano. Já vai ter a primeira turma de medicina no próximo semestre. E vocês inauguraram uma área bonita lá, né? Agora para as aulas. Já está super legal. A gente também tem uma joint venture em parceria com Fleury e Bradesco, que é a Croma, voltada para oncologia. Já estão com unidades operacionais em São Paulo, né, no Rio. O que evidencia exatamente o que eu comentei, né? Como que a gente traz serviços num hub em que o paciente estará muito bem cuidado, tem todos os serviços ali, através de entidades que têm parceiros juntos, né? Então não é só a BP fazendo, eu tenho expertise em laboratórios e medicina diagnóstica com Fleury, eu tenho a Bradesco com expertise em gestão de vidas, então a gente acredita muito nisso. O planejamento estratégico agora, como é que a gente olha? O que eu quero ser em 2031, 2030, 2031? Quais são as mudanças que eu tenho que fazer hoje e onde que eu tenho que estar no meio do caminho? E aí você traça realmente um roadmap, né? Você traça um passo a passo, né? A gente tem toda uma metodologia de priorizar os objetivos de curto prazo para atingir o de médio prazo. A gente tem uma modelagem, tanto financeira, operacional, com alguns indicadores, inclusive assistenciais, em que a gente tem que atingir essas metas. E a gente tem um modelo de gestão que a gente chama de GOBP, gestão de objetivos BP, que ele é embasado no OKR, Objective Key Results, que é uma metodologia mais dinâmica, é uma metodologia mais ágil, e que a gente acredita que isso
no modelo híbrido, que a gente não aplica o OKR puro, né? A gente adaptou um pouquinho para a realidade da nossa instituição, dada a nossa cultura, mas que traz esse dinamismo, essa necessidade de inovação, essa agilidade de resultados rápidos, sem perder o nosso DNA, como eu comentei. Foi recente essa mudança? Eu lembro que um tempo atrás a Denise usava muito o Balance Scorecard ainda, tá? Mudou, não tem muito tempo então. Foi até coincidentemente com a minha chegada, né? Foi o meu primeiro projeto ali na diretoria, então foi início de 25, final de 24 e início de 25. Legal. A gente fez a mudança, um projeto que ainda está em andamento, né? Assim, é um projeto longo, porque ele toca em algumas... A mudança do indicador em si ou da metodologia é rápida, mas ele toca em algumas mudanças de comportamento, mudanças de gestão da mudança. E isso é um processo mais do que... um processo evolutivo mais do que uma mudança pontual. Né? Sim. A gente está nesse processo, mas a gente vê muitos ganhos, conversas em que diferentes diretorias olham para a mesma forma, para o mesmo caminho, um plano de ação compartilhado entre todas as diretorias, então agora não tem mais as ações, cada um fazendo o seu e pessoas correndo sem necessariamente ter um alinhamento, mas cada um correndo para o seu lado, não, tá todo mundo olhando para o mesmo indicador, para o mesmo norte, vários indicadores compartilhados entre diretorias, o que é muito legal, porque às vezes você tem um indicador, uma diretoria faz um movimento, pode impactar a outra diretoria, tá todo mundo olhando para o mesmo tema. Ritos de gestão, né? Todo mês, todos os diretores com sua equipe fazem um rito de gestão olhando para os mesmos indicadores. Mensalmente a gente senta, toda a liderança da BP senta para discutir os indicadores, aí não fica só no BSC. A gente hoje está fazendo ciclos semestrais de indicadores. Então, a cada semestre a gente troca as prioridades, né? E às vezes indicadores operacionais, às vezes assistenciais vêm para a pauta. Então é um dinamismo muito, eu vejo como muito positivo para a instituição, focando sempre, né, no mapa estratégico, que é a nossa página estratégica. Então, se a gente nunca perde o foco, né, ou sempre olhando para esse médio e longo prazo, todo ano a minha equipe tem que revisar essa página, a gente faz offsites com a diretoria para discutir a página, mas continua sempre tendo amarração na minha página estratégica, né? Então, assim, eu vejo um mecanismo de várias ferramentas ou várias áreas se complementando, mas todas olhando para o mesmo norte. Então, teve uma mudança interessante para mim. O GoBP está trazendo um dinamismo bem legal, na minha opinião. Muito legal, cara. Conta um pouquinho pra gente sobre essa visão de hub de saúde, né? Então, assim, tá bem claro que nos últimos anos a BP tem feito vários movimentos para poder abraçar mais frentes, e eu acho que isso que você trouxe desse conceito de hub tá claro nas decisões que vocês tomaram e no que a BP está se tornando ao longo do tempo. Agora, da onde nasceu essa visão, né? E de que forma vocês construíram essa convicção de que ser um hub de saúde era a melhor estratégia? Do ponto de vista do paciente, né? Quem é o usuário final do sistema, o que isso daí vai melhorar, seja na navegação, na experiência, o que vocês estão pretendendo enquanto estratégias através do hub? Não, acho que você falou os pontos principais. O Hub de Saúde nasceu justamente... A gente acredita que a nossa expertise, a nossa capacidade permite um melhor tratamento do paciente e o tratamento mais completo do paciente. Então, a área da saúde já tem um desafio por ter dados fragmentados, prestadores de serviços fragmentados, e o paciente muitas vezes fica quicando de lugar em lugar. Vai fazer um exame num lugar, vai fazer uma consulta no outro, vai fazer uma cirurgia no outro, depois a equipe médica tem que fazer a educação dela continuada num outro lugar. Então, o que a gente entendeu se você tem todos os serviços que permitem para o paciente uma navegação mais suave, em um único grupo ou em um único local, com parceiros, né? E aí é que é legal, eu não estou ali sozinho, eu tenho os meus parceiros que ajudam a complementar essa assistência. Né? E você traz dentro do dia a dia da operação ou da assistência um cuidado coordenado, né? E centrado no paciente, você consegue trazer a melhor assistência.
quando a gente faz isso, você olha para o lado do hospital, o que a gente entendeu não é só o hospital, né? Como é que a gente consegue agora ampliar essa atuação e trazer os melhores profissionais? Vamos começar a preparar esses profissionais. Então, a gente hoje tem a instituição de ensino que traz essa qualidade que a gente acredita também para a área de ensino, num currículo inovador. Então, e a ideia é reter parte desse talento que está saindo do núcleo de educação de vocês para dentro do corpo clínico da ABP em algum momento? Com certeza, acho que vai ter esse benefício sim, mas acho que a ideia principal é melhorar a qualidade dos profissionais de saúde. Obviamente, a gente preza muito pelos nossos profissionais, a gente acredita que sim, eles vão ser diferenciados, os nossos graduados, né, ou graduandos, vão ser diferenciados no mercado e a gente vai, obviamente, tirar proveito desses melhores alunos. Ao mesmo tempo, para a gente, o benefício principal é que toda a área de saúde se beneficie com isso, né? Então, quanto mais enfermeiros, psicólogos, gestores, médicos, que a gente acredita que vai subir a barra, né? A gente vai puxar a qualidade para cima, vai trazer esses melhores alunos, por consequência, os melhores profissionais. Se ele sair da instituição de ensino da BP e for para outro estado e prestar melhor assistência, esse é o nosso foco, né? Como é que a gente devolve para a sociedade? Profissionais mais bem qualificados, né? Isso. E Rafa, cara, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, tomando um café também, assim, e uma coisa que você falou sobre discutir estratégia de educação, né? Me corrige se eu estiver falando groselha aqui, mas eu entendo que quando a gente está discutindo estratégia de educação, também passa por dar uma sacudida nos modelos educacionais que a gente está acostumado, dos modelos de saúde tradicionais, e inserir na pauta uma série de disciplinas que 2026, 7, 8, 9, 30 exigem que o profissional de saúde aprenda também. Ele tem que ter um cinto, eu brinco na Next o tempo todo que cada profissional constrói ao longo da sua carreira o seu cinto do Batman. Sim. Não sei se você lembra do Batman, mas o Batman tinha uma série de ferramentas junto com ele. Isso. E essas ferramentas, elas vão evoluindo ao longo do tempo. Ferramentas que no passado funcionavam, hoje em dia não funcionam mais. Então, atualizar esse conjunto, esse arcabouço de ferramentas que você tem que prover para o novo profissional de saúde é fundamental para que ele esteja preparado. A gente está discutindo a invasão, a IA não simplesmente bateu na porta, ou posso entrar no sistema de saúde, ela saiu dando pesada. Então, naturalmente, como é que a gente assimila isso? Para os novos profissionais, você tem que abordar, acho que na base, na origem, que é que eu quero, acho que é a base da minha pergunta aqui para você, e tem uma massa da galera que já está trabalhando que também tem que aprender. E aí, pensando em estratégia de educação, né? Como que é a sua conversa hoje dentro do braço de educação, pensando na estratégia de formação desses profissionais ao longo do tempo e que você enxerga que são essas novas ferramentas que você está discutindo para preparar melhor esses profissionais para os próximos anos? O meu papel e da minha equipe tem um viés mais de médio e longo prazo da unidade de educação, né? E a Bia, que é a diretora de educação, tem uma atuação mais no dia a dia. Então, a sua pergunta toca os dois. Né? Assim, então, tem uma parte que a gente olha e discute com a Bia, tem uma parte que é a equipe da Bia e a Bia implementando essas estratégias. O que a gente tem hoje de diferença? As ferramentas chegaram, como você falou, não tem como falar de educação sem pensar em inovação, sem pensar nessas outras tecnologias. E eu vou até além, a gente hoje tem um centro de pesquisa muito forte e a gente enxerga muita sinergia entre também o centro de pesquisa e a área de educação. Então, a gente olha para o profissional não só como um profissional ou médico ou enfermeiro ou psicólogo, mas também como um profissional que tenha possibilidades diversas. Nesse sentido, um dos diferenciais, que aí eu vou até fugir um pouquinho da sua pergunta, mas que a gente acredita, na BP um dos valores que a gente tem muito é de conexão. Né? E a gente fala de um tratamento humanizado. Né? A gente tem um corpo clínico, os profissionais de saúde são, em gerais, muito humanos. E uma preocupação que a gente tem é como é que a gente garante essa humanidade dentro do nosso aluno, mas ao mesmo tempo capaz de usar as tecnologias para o seu bem. Então ele não pode se distanciar do paciente, né, mas ao mesmo tempo ele também não tem como não usar dos benefícios da tecnologia. Então esse é o grande diferencial que a gente traz, porque desde do ano 1
esse paciente já vive um ambiente de medicina, já vive um ambiente hospitalar de enfermagem, já vive um ambiente de enxergar o que é o paciente, como é o dia a dia. Então, a proximidade, tanto física, né, quanto do aluno com as nossas unidades hospitalares, medicina diagnóstica, pesquisa, acontece desde o ano 1. Né? Então, esse para a gente é um grande diferencial que não está diretamente relacionado à tecnologia, como você colocou, mas que quando você pluga com a tecnologia, aí que você potencializa um profissional diferenciado. Né? Então, quando a gente fala de estratégia, a gente olha muito para esse lado. Um segundo aspecto, que aí a Bia, né, que traz, a Bia, o Adriano Cury, traz um modelo de estudo para medicina especificamente diferenciado. Então, a gente está fugindo daquele modelinho padrão de aula expositiva, as disciplinas totalmente isoladas. Então, a gente tem hoje um currículo bem inovador. Tá? A gente está trazendo isso porque a gente acredita realmente de uma visão mais sistêmica da medicina. Né? Não é cada área isolada, cada profissional da sua especialidade, só falo do meu. Então, a gente está hoje, desde o primeiro ano, também trazendo um currículo diferenciado. E a gente olha a médio prazo pensando no ambiente Brasil. Né? Assim, hoje a BP está localizada em São Paulo, mas a educação não. A educação ela transcende através de EAD, quando possível de aplicar, através de continuidade do tratamento, através de cursos de curta duração. Tratamento não, desculpa, da educação. Né? Cursos de curta duração, cursos profissionais, né? Tem cursos de pós-graduação, que a gente tem hoje bastante, está lançando mais, utilizando muito da nossa expertise, parte do nosso corpo clínico é professor. Então, com isso, você atende não só o aluno que está aqui fisicamente na graduação, mas você amplia para um ambiente nacional, inclusive com parcerias. Então, a gente também tem parceiros nacionais e internacionais. Tá? Então, a gente tem parceiro nos Estados Unidos, a gente tem parceiro na Europa. Então, esse parceiro de educação, tem um parceiro na Europa de pesquisa. Então, a gente está falando de ampliar os muros, né, e tirar proveito desse cenário. E usar, por último, a tecnologia para potencializar a área de educação com sinergias com demais serviços da BP ou demais áreas da BP. Onde que a gente hoje é muito forte? A área social. Né? A gente tem um âmbito social muito forte através do PROAD. Né? Então, os programas nossos hoje voltados para o SUS, eles estão em todos os estados do Brasil. Todos, literalmente. Tá? Inclusive o Distrito Federal. Então, quando você pega isso, bota um aluno numa universidade que está nesse contexto, com a tecnologia potencializando e facilitando tudo isso, né, você traz um diferencial muito grande para a área de educação. Esse é o que a gente acredita e é o que a Bia está brilhantemente implementando. Cara, muito legal. E Rafa, do ponto de vista de business mesmo, de negócio, né? Como é que essa estratégia de educação, ela converge aí do ponto de vista de P&L mesmo? A ideia é que o negócio de educação, ele ganhe musculatura e dentro da receita da BP ele passa a ser um negócio relevante, pensando em médio e longo prazo. Como é que é a expectativa de vocês do ponto de vista da incorporação desse negócio ao resultado da BP mesmo? Não, é exatamente isso, mas acho que é sempre importante lembrar que nós somos uma instituição filantrópica. Né? E às vezes, eu já ouvi isso, que algumas instituições filantrópicas são taxadas como, não pode dar lucro. O que a gente defende? Eu tenho que sim dar lucro para reinvestir em saúde. Né? Meu lucro nunca é distribuído como lucros ou como dividendos, eu sim reinvisto em saúde. Então, a área de educação ela tem uma sinergia natural, como a gente estava comentando, e do ponto de vista financeiro, idem. Então, eu vou sim ter uma importância dela dentro do meu P&L, dentro do grupo inteiro. Ele tem que gerar um resultado, tanto o EBITDA quanto o caixa, que vai ajudar, né, no core business do hospital, da cirurgia, da internação, da medicina diagnóstica, mas ele vai se reinvestir nele mesmo. Né? Então, ele vai cada vez trazer mais tecnologia para a educação, ele vai trazer inovações, né? Dentro ali vai fomentar pesquisas. Então, ele vai ter uma parcela crucial, né? Assim, é uma aceleração diferente, é um business diferente, né? As margens, os resultados, a volumetria de alunos, corpo clínico é muito diferente de corpo docente, então a gente está aprendendo a fazer, temos uma equipe muito preparada, a gente acabou de fortalecer bastante essa equipe, então é um business diferente, mas que vai complementar. Então, a gente sim está apostando a médio prazo, como a gente colocou, né, que a educação vai ser um dos grandes diferenciais também
completando o nosso P&L, né? Então vai sim. Cara, isso é bem importante porque, assim, eu até queria pegar, independente do contexto BP, mas pegando a tua visão enquanto executivo no mercado e olhando o sistema de saúde como um todo, né? A gente tem visto muito prestador de serviço precisando se reinventar. O caso da BP é um caso em particular, porque tem uma robustez financeira muito maior do que várias outras instituições filantrópicas que a gente conhece no país. Se a gente olhar para as capitais, você tem instituições filantrópicas com PNL saudável, que estão minimamente organizadas, tem capacidade de se alavancar ainda, estão com os seus desafios naturais do dia a dia, mas tem outras que estão muito mal das pernas e estão tentando criar outros modelos de trabalho para poder incorporar um pouco mais fluxo de caixa, né? Eu recentemente estava fazendo um estudo particular sobre a área de pesquisa clínica, né? Como que ela tem incorporado algumas linhas de receita importantes e em alguns casos de alguns hospitais, ele acaba fechando a conta e ajudando o caixa a fazer o hospital continuar girando, porque a própria assistência já não está dando mais conta. A gente estava discutindo, né, os custos médios do setor de saúde aumentando, os custos das terapias aumentando, existe naturalmente e historicamente um conflito ou um desafio de relacionamento entre fonte pagador e prestador de serviço no sistema de saúde como um todo. Então, naturalmente, isso está tensionado, né? Como é que você está enxergando aí, se você quiser trazer casos específicos da BP, beleza, mas eu acho que não só a BP, mas como é que você acha que, do ponto de vista estratégico, essas instituições filantrópicas, elas precisam ou podem começar a se reinventar para começar a fortalecer a estrutura financeira e operacional para vencerem esses desafios que a gente está tendo de estrutura, de modelo de pagamento, de discussão muito grande com as operadoras, movimentos de consolidação mais agressivos. Como é que você está enxergando esse cenário? Eu vou tentar passar aqui um pouco de uma visão mais institucional nossa e depois fazer um gancho com a AFIP. Eu explico o que é, caso vocês não saibam. Eu acho que a instituição filantrópica, na minha opinião, ela é uma instituição que equilibra muito bem a parte assistencial e a parte financeira, né? Nós somos uma instituição de saúde, então eu preciso, num primeiro momento, tratar esse paciente. Mas como você muito bem colocou, eu preciso ter uma saúde financeira, uma sustentabilidade, né, financeira. Tem uma série de oportunidades, vamos chamar assim, dentro dos hospitais. Então, tem oportunidades operacionais, tem oportunidades de ciclo da receita, tem oportunidades em cadastro, tem oportunidades em modelos de remuneração diferenciados, como eu comentei lá, profit sharing, risk sharing, né? Eu acho que isso a gente precisa avançar e precisa testar, né? Precisa fazer esse processo se tornar uma realidade em larga escala. Tem vários players testando ainda numa escala limitada. Então, a gente precisa achar caminhos para tornar isso viável na larga escala. E cada instituição vai atacar aquela dor principal dela, né? Então, a instituição filantrópica, na minha opinião, ela tem esse melhor equilíbrio, mas ela também tem as suas oportunidades internas que ela precisa atuar. O que eu acredito muito quando você olha para os filantrópicos como um todo é numa instituição como a AFIP. A AFIP foi criada por alguns hospitais filantrópicos, né? Alguns que estão hoje no conselho, nós somos um deles. O Wilson Pedreira é o CEO da AFIP e a entidade, ela está fazendo hoje o planejamento estratégico para justamente traçar como que ela, como entidade, ajuda os hospitais filantrópicos e ajuda outros hospitais filantrópicos associados, então ajuda os que criaram e os associados a trazerem o melhor benefício, tanto assistencial, quanto financeiro, quanto político, né? Assim, então, como é que a gente consegue influenciar a saúde do Brasil e ser referência na saúde do Brasil do ponto de vista de qualidade assistencial, do ponto de vista de melhores tratamentos para os pacientes, sendo referência em vários aspectos, né? A gente tem vários grupos de trabalho na AFIP que discutem temas dentre os que você trouxe. Então, a gente tem grupos de tecnologia, de suprimentos, grupos que trazem aspectos jurídicos sobre, né, as regulações que estão
estão hoje em pauta no governo. E o Wilson está fazendo um trabalho super legal, né? Então, assim, o Jota do Oswaldo, o Piana do AC Camargo, né? A Denise liderando ali também, e tem vários outros sócios e associados, né? Sócios não, perdão, conselheiros e associados que estão ali com a gente, fazendo um trabalho muito na linha do que você colocou, né? Como é que a gente se ajuda? Então, eu talvez tenha uma expertise e tenha algumas oportunidades que eu posso aprender com o meu par, né? E com isso a gente sobe a média inteira dos hospitais filantrópicos, né? Sobe para se tornar como referência, né? Então o Círio está lá com a gente também, trazendo isso com o Ganem. Então acho que são entidades como essa que vão potencializar os benefícios que a gente tem hoje, que trazem o melhor tratamento para o paciente, garantir oportunidades de melhorias para a sustentabilidade financeira e traçar novos patamares voltados para o paciente, novos patamares de tratamento, de assistência. Então, acho que eu vou muito nessa linha. Uhum. Não é a natureza do filantrópico lucro a qualquer custo, não é da BP, né? Então, por isso que eu tenho muito orgulho de estar numa instituição como essa, que a gente preza primeiro a assistência, mas desde que a gente consiga sobreviver, sustentabilidade, senão daqui a alguns anos teríamos problemas, né? A gente teve várias discussões aqui sobre a orientação ao resultado do trimestre ou do semestre e evidentemente que tem empresas mais ou menos pressionadas por isso, né? Então, evidentemente, as empresas que são públicas e que estão com capital listado na Bolsa, claramente existe pelo menos um desvio de atenção da liderança porque são cobrados em relação ao resultado, né? Tem investidor e muito investidor minoritário, pessoa física que acreditou na valorização do papel, coloca o dinheiro, ele entende zero de saúde. E business de saúde, pelo menos no meu entendimento, sempre foi um negócio de médio e longo prazo. Então, os ciclos de maturação, de captura de valor dos investimentos da saúde, eles são naturalmente mais longos, né? Então, eu acho que eu concordo bastante com o que você trouxe sobre uma instituição filantrópica ela equilibrar melhor a assistência com o financeiro, porque você tem, acho que inicialmente menos desvio de atenção e você tem mais alinhamento com o que mais importa, que no final do dia é uma vida que você está tratando ali, né? Então, assim, você cria menos viés de decisão ali no campo da liderança quando você está tocando um negócio desse tipo, né? Eu concordo. E concordo com o que você falou também. Na área da saúde é diferente. Você não dá para simplesmente analisar números numa planilha de Excel e tirar conclusões óbvias, né? Não dá, assim, tem que vir aqui no dia a dia, né? Assim, na internação, no centro cirúrgico, dentro do prestador, entender um pouquinho ali o que está acontecendo, porque no final das contas é o que você falou, são vidas, né? Não dá para a gente olhar só para o número da planilha de Excel. Esse é um ponto muito importante que você falou. A gente, como saúde suplementar, tem que garantir que todo e qualquer movimento financeiro não coloque em detrimento a assistência, né? Não coloque em detrimento o tratamento do paciente. Exato, acho que o financeiro ele vem como suporte, né? Ele é ferramenta, né? No final do dia, e é aquele negócio que a gente estava comentando, né? O setor de saúde, ele tem tantas, por mais que seja uma área super técnica, e a gente que é engenheiro, gosta de ter controle, olhar processo, saber quanto que as coisas custam, indicador, começo, meio e fim, né? Deixar tudo com muita clareza, muito controlado, porque o engenheiro tem muita dificuldade de trabalhar no ambiente de incerteza, então ele tenta criar uma série de mecanismos para poder ter um maior nível de certeza do output, né? Agora, você colocou até algumas questões antes da gente abrir aqui a gravação, né? Sobre situações super dilemáticas que a liderança de saúde passa no dia a dia, né? Sobre como que aloca capital, que decisão clínica que, às vezes até o corpo clínico, que decisão que eu tenho que tomar sobre conduta com o paciente, eu vou para a direita, para a esquerda, trato ou não trato, opto por um tratamento mais caro ou mais em conta, enfim, qual que é o impacto no desfecho. Então, assim, e aí quando a gente coloca a camada, tá, mas quem que tá ali na ponta? Que CPF é aquele? É teu parente ou não é? Então, no dia a dia... perspectiva, né? Exato. Eu tava com um dos grandes amigos que eu tenho, o Luiz Natel,
e ele foi vice-presidente lá do Einstein durante um tempo, foi CEO da Oncoclínicas até o IPO, e assim, eu admiro bastante a trajetória dele. Uma vez ele estava contando para mim uma discussão que ele teve com um fornecedor, né, uma empresa da indústria de medical devices, e o cara estava discutindo um SLA de atendimento de uma máquina de diagnóstico. Uhum. Aí o cara colocou lá 95% de disponibilidade de funcionamento da máquina, era o nível de SLA que o cara estava acordando, né? E aí o cara foi apertando, não, 98%. Aí ele fez, 2% significa quantos dias no ano, quantas horas, quantos procedimentos, quantas pessoas. No limite chegou em número de pessoas. E o cara, mas, cara, tem pessoas aqui que não... Aí o cara, cara, se essa pessoa aqui for teu filho, você quer que a máquina esteja parada ou não numa situação crítica? É exatamente essa perspectiva diferente na área da saúde. Que muda muito. Então, assim, todo mundo que tá um dia numa máquina no centro cirúrgico ou na porta do teu pronto atendimento é o amor da vida de alguém. E isso muda completamente a equação, porque tem um peso absolutamente desproporcional a várias outras variáveis que às vezes são mais racionais na tomada de decisão, né? Então, eu acho que é uma perspectiva bem legal. E aí, eu acho que eu queria botar isso como pano de fundo para trazer a gente para um assunto que você domina muito, né? Que é a gente falar sobre saúde baseada em valor, né? E eu queria que você trouxesse um pouquinho do que vocês estão discutindo, você entre seus pares, com seus pares no mercado, tanto parceiros, indústria, operadora, tal, como também como vocês estão discutindo com o corpo clínico. E eu acho que vocês têm algumas iniciativas novas legais para compartilhar aí sobre o que vocês estão pensando e o que vocês estão fazendo de prático lá na BP em relação a esse tema. Tá. Só, acho que para fazer esse gancho, você foi falando, me lembrou uma frase que a própria Denise estava falando comigo há 2 semanas atrás, que não tente simplificar o que é complexo. Às vezes a gente, até engenheiro, tende... Não, pega o complexo, vamos simplificar e bota num processo linear. Assim, a área da saúde ela é complexa, o que ela não precisa ser é complicada, né? Mas ela vai ser complexa, né? As decisões são complexas, como você colocou. Uma mudança de um modelo de remuneração é complexo, né? Você sair de um modelo atual que hoje prioriza muito volumetria em todos os players. Então, quem ganha, ganha por volumetria, e quem paga, paga por volumetria. E como é que você migra disso para valor em saúde? Isso é complexo. Não vai ser simples essa mudança. O que a gente defende? Né? Em geral, tem alguns aspectos do VBHC, né, que é o Value Based Healthcare. Aí eu particularmente defendo alguns aspectos dele como mudança crucial. Tá? O primeiro é o paciente no centro do cuidado. Né? Se você não colocar o paciente como foco, você não necessariamente está falando em valor em saúde. Porque o valor em saúde, você começa a falar valor para quem? Né? Valor para o fornecedor, valor para o prestador, valor para a fonte pagadora, valor para o corpo clínico, né? Valor para quem? Então, valor para o paciente, né? Que é, no final das contas, quem está ali talvez mais vulnerável, vamos dizer assim, que está precisando, né, de todas as ajudas necessárias. O segundo aspecto que a gente defende forte no VBHC é o cuidado coordenado. Então, tanto a medicina em si já é complexa e não é uma engenharia exata, né? Como na atualidade, com toda a tecnologia que a gente tem, com foco em dados, você traz hoje muito mais variáveis para a mesa do que você trazia há 20, 30 anos atrás. Nem precisa ir tão longe, né? Há 10 anos atrás. Então, a entrada da IA, como você falou, não teve ninguém falando pode vir, ela simplesmente chegou. Ela traz uma capacidade de avaliar um número de variáveis antes impensável. Você tinha alguns robôs que faziam RPAs, mas assim, a IA traz de um jeito diferente, dados não estruturados, aí você entende melhor que eu. E ela traz uma complexidade, ou ela aumenta essa complexidade que já existia dentro da área da medicina. Se você não tiver um cuidado coordenado, né, o passo a passo, os tratamentos, equipe multidisciplinar, que olhe para o paciente e volte para o primeiro ponto, que é o paciente no centro do cuidado, tem um risco de você não necessariamente conseguir capturar aquele valor em saúde. Né? Então, esses 2 aspectos são cruciais. Um terceiro aspecto que a gente defende bastante é a mudança no modelo de remuneração. Se você faz os 2 primeiros, mas continua voltado para mudanças de modelos de volumetria ou de modelos de remuneração tradicionais,
você talvez não traga os incentivos corretos no lugar correto, né? E essa mudança de modelo, ela, para mim, tem que ser gradativo. Se tentar mudar da noite pro dia do nada é difícil, né? Mas tem que acontecer em todas as pontas. Então não dá também para mudar só na ponta operador hospital, ou só na ponta fornecedor hospital, parceiro hospital, ou só na ponta corpo clínico hospital. Não dá, né? O que eu defendo? Muda uma primeira dessas, dá um segundo passo depois, dá um terceiro passo depois. Mas inevitavelmente, se você não trouxer todo mundo para essa mudança, né, ou para compartilhamentos, seja de risco, seja de lucro, e aí entram alguns modelos que eu acho que são talvez os primeiros passos, né? Precisa mudar, ter essa mudança de modelo de remuneração. E o outro aspecto, talvez que é um dos mais importantes, é compartilhamento de dados. Porque quando você vai falar de uma mudança de modelo de remuneração, mas só um dos players vê o dado, ou só o outro player vê o dado, você também não está trazendo tudo para a mesa, né? Vai ter sempre aquelas agendas ocultas. Então, isso tem que sair. Quando você fala em valor em saúde, colocando o paciente no centro do cuidado, a gente precisa sim também falar de compartilhamento de dados. E aí entra de novo a tecnologia, né? Assim, como que a gente faz esse compartilhamento de dados? A gente está, por exemplo, participando de um projeto super legal com o HC, falando disso. Legal, conta caso prático pra gente. A gente está hoje num projeto liderado pela Márcia Ogawa e o Marco Bego, do HC. Sim, conheço o Bego. Então, são super gente boa. O ABP é um dos hospitais, né? Então tem outros hospitais lá com eles, o Círio tá também, o Oswaldo tá também. E é um projeto voltado para como que a gente olha esse dado centralizado, muito aos moldes do que foi o Open Finance, mas como é que a gente prepara e faz um piloto para o que deveria ser o Open Health, né? E esse projeto, ele vai ter muito aprendizado, né? A gente acredita muito, a gente aposta muito no futuro desse projeto, mas vai ter muito aprendizado. Então tem áreas da BP multi, né? Então você tem negócios participando, você tem área assistencial participando, você tem tecnologia participando, tem a minha área de inovação participando, tem a Juliana Opipari, que é a nossa gerente executiva de social, né? Liderando. Então são várias áreas que se complementam, todas olhando o quê? Como que eu tenho uma melhor forma de tratar esse paciente, como é que eu aprendo com esses dados, como é que eu compartilho isso, para que eu depois reverta isso em valor, né? Em valor para o paciente, em equilíbrios de tratamento, em não deixar nenhum outro player fazer subtratamento, etc. Voltando um pouco para a BP, o que a gente tem hoje? Alguns modelos de remuneração, eles podem ser tanto assistenciais, na minha visão, tá? Quanto comerciais, né? O que eu quero dizer com isso? Você pode ter uma linha de cuidado, que é a forma que você faz a gestão da vida dentro do seu do hospital, e isso é puramente assistencial, é como que eu navego esse paciente, como que eu cuido desse paciente, e para mim isso tudo entra no VBHC de paciente no centro do cuidado, cuidado coordenado, equipe multi, como eu comentei. Isso a BP já faz, tá? Isso é o nosso dia a dia. A gente hoje coloca o paciente no centro do cuidado, todas as decisões a gente tenta tirar o aspecto financeiro. Então você perguntou, né, como é que equilibra o assistencial com o financeiro? De uma forma talvez um pouco didática, o que a gente tenta fazer? A gente tenta criar guardrails, ou limites. Perfeito. Para que o financeiro não seja penalizado num extremo, mas que eu também deixe a assistência ou o corpo clínico tomar as decisões que ele tem que tomar com foco no paciente. Então eu nem deixo a coisa tão solta a ponto de faça o que você quiser, porque senão ele vai penalizar o financeiro ou o operacional ou o caixa que seja, mas também a gente não trava a mão do médico e fala, você não pode fazer nada a não ser usar essa marca ou a não ser nessa quantidade de diárias. Não. Por quê? Porque aí é ele que vai falar o que o paciente precisa. É tipo uma autonomia controlada. Tipo uma autonomia controlada. E essa autonomia controlada é combinada com eles. Então a gente senta com os médicos. E combinada. Porque no final das contas é a área médica que vai falar o que o paciente precisa. Então a gente hoje está implantando um modelo, alguns hospitais já trabalham assim, tá? Que a gente, para determinadas especialidades, no caso nosso, as 4 estratégicas, a gente está implantando centros de excelência. Tá. O que é o centro de excelência? É uma proximidade do corpo gestor, né, com o corpo clínico, para discutir vários aspectos, e aí o nosso centro de excelência tem disciplinas específicas
que você coordena as ações dessas diversas disciplinas. O que eu chamo de disciplina? Desenho de produto, disciplina de marketing, às vezes uma necessidade de CAPEX, de investimentos de CAPEX, decisões operacionais, aspectos financeiros. Todas essas equipes estão nas reuniões periódicas a gente chama de COI, Centro de Excelência do inglês, né? Center of Excellence. Eles estão nessa mesma reunião, corpo clínico participa dessa reunião. E essa discussão, ela começa a ter o que a gente falou. Tem o guardrail, né? A autonomia controlada, mas a gente combina. Então, quando a área de produtos que eu atuei lá, hoje que está com a Carol, vai desenhar um produto, ela não está olhando só o aspecto financeiro. Ela senta com o médico e discute o que ele realmente precisa para aquele tratamento. Mas se ele pede algo que não cabe no bolso por qualquer motivo que seja, ela também mostra para ele e fala, isso daqui não dá. Tem outra alternativa? O que você sugere? E é um combinado. Porque aí ele sabe, quando ele pedir uma droga A ou um medical devices B e isso não for autorizado, ele sabe por que não foi autorizado, porque ele estava ali na mesa. E se por acaso ele falar, não, mas para esse caso eu vou precisar, ele sabe como argumentar. E aí você tem um processo de exceção, autorizações por exceção. Então você consegue ter, sim, o melhor tratamento, o que você só não deixa é solto. Né? Você deixa ele dentro do que você colocou muito bem, né? Então você traz muito nesse sentido o valor em saúde para o dia a dia. Aí entra um segundo aspecto. Como é que eu levo isso para a área de negócios ou para a área comercial? E aí, tanto a área comercial quanto suprimentos. Porque eu posso começar pela ponta na relação com fonte pagadora, ou eu posso começar pela ponta na relação com fornecedores e parceiros. Sinceramente, eu não acho que tem uma receita de bolo. Começa por onde? Né? Assim, eu acho que depende. Depende de quem está com o apetite de testar. Né? O fato é que quem topar vai aprender. Mas eu brinco que é igual andar de bicicleta. A única certeza que você tem é que você vai ralar um pouco o joelho. Sim. Né? Você só não pode pegar uma ribanceira e descer desenfreado. Né? Sim. Mas você vai ter que aprender a pedalar, não é no PowerPoint, não é numa planilha de Excel, você vai aprender a pedalar subindo na bicicleta e pedalando. Sim. Então eu defendo assim, começa pequeno, usa uma teoria muito de tecnologia que é fail fast. Sim. Então, testou, funcionou, escala, não funcionou, aprende, ajusta ou aborta. E aí vai para o próximo modelo. Eu acho que nesse sentido, alguns modelos são talvez mais rápidos e fáceis de testar quando você começa a falar de risk sharing, por exemplo. Tá? Outros modelos, eles são um pouquinho mais complexos de implementar, eles demandam um tempo maior, demandam alguns aprendizados maiores, e aí eu acho que vale ir com calma, né? Então, por exemplo, a gente hoje aplica linha de cuidado na assistência. Na hora que você vai negociar a linha de cuidado, é uma negociação muito mais complexa. É uma negociação com muito mais variáveis, existem algumas desconfianças entre os players na mesa. Então, a gente já fez negociações, tá, dentro do ABP, de linha de cuidado. Demoraram, mas aconteceram. A gente teve algumas linhas de cuidado implementadas, tem algumas que deram sucesso, tem outras que ficaram como aprendizado. A Croma usa muito isso. A Croma traz muito linhas de cuidado para o modelo comercial dela. Traz muito bundle payments. Mas traz também quem fala, eu não estou preparado para isso, eu não tenho sistema para isso, eu quero fazer de um fee for service. Tá bom, estamos preparados também. Alguns fornecedores, a gente também já fez projetos voltados para isso. Né? Então teve um parceiro, só não posso dar o nome, mas um parceiro que é uma farma, que a gente fez um projeto de linha de cuidado. A gente não conseguiu implantar o projeto, mas foi um puta aprendizado pra gente de onde que a gente errou, a gente como projeto, onde que a gente bateu a cabeça. Né? No modelo de compartilhamento de riscos. No modelo de compartilhamento. Ali a gente ia fazer só compartilhamento de dados. Gente ia tentar o primeiro passo, que é vamos olhar para o paciente da mesma forma. E a ideia era chegar num modelo ou de compartilhamento de risco ou de compartilhamento de saving. Tá. O shared saving. A gente só não conseguiu, mas teve grandes aprendizados ali. Né? A gente bateu a cabeça em umas coisinhas e hoje a gente olha para trás e fala assim, cara, olha, parecia simples. A gente achou que era simples e a gente não conseguiu avançar daquela etapa. Teve outros casos que a gente conseguiu avançar. A gente fez um primeiro ano muito legal que foi o shared saving. A gente fez uma calculadora baseada em 3 variáveis. Essas variáveis, um deles era compartilhamento de dados, o outro era o custo total do tratamento, o outro era o número de devices que a gente ia usar, né, de medical device, ou de OPME. Tá.
E a gente conseguiu monitorar durante 1 ano com aquela operadora, foi super legal. Teve um saving, né, para ambos. Aí a calculadora dava, se fosse com muito sucesso, o saving ficava maior para o hospital. Se fossem com menos sucesso, o saving ficava maior com a operadora. Se fosse no meio do caminho, ficava quase que meio a meio. Tinha os critérios, as faixas direitinho. E a gente conseguiu fazer 50% para cada um, que foi a nota final do case, né? Ambos aprenderam pra caramba. A gente não conseguiu chegar numa conclusão depois no ano 2. A minha visão unilateral, toda moeda tem 2 lados, né? Mas é que essa operadora voltou com um apetite muito alto pro curto prazo. E o que a gente falava assim, cara, eu tive um saving grande no primeiro ano, no segundo ano eu não necessariamente vou ter o dobro do saving. Talvez eu tenha um saving um pouco menor, mas esse é o objetivo. Uma hora esse saving não vai existir mais. A gente vai chegar muito perto do que seria o tratamento ideal, né? Então, mas foi um aprendizado legal, então a gente conseguiu fazer isso. E tem outros que estão rodando hoje, que aí por compliance eu não posso abrir detalhes comerciais, mas que a gente tem modelos híbridos, assim. Você tem um bundle payment de área global ou pacote cirúrgico, mas que você tem riscos compartilhados. Tá. Então, às vezes você tem um pacote cirúrgico sem limitação de diárias, às vezes você tem um pacote cirúrgico sem limitação de bolsas de sangue, às vezes você tem alguns casos que eu aceito diversos ou medicamentos ou APMEs, mas isso tudo depende muito do banco de dados que a gente tem, da discussão com a operadora ou com o fornecedor, se ele é mais parceiro ou se ele é mais fornecedor. Então, realmente, eu acredito nisso. Eu brinco em algumas aulas ou palestras que eu já dei que o VBHC é igual o QR Code, né? Que hoje todo mundo usa, né? Mas antes da pandemia, o QR Code era pouquíssimo usado. Todo mundo usava código de barras, né? Você vai pagar uma conta, qualquer outra coisa, era código de barras. Você vai no restaurante, era cardápio, né? Hoje é tudo QR Code na mesa. QR Code existe há quase 30 anos atrás, se não me engano. Sim, a tecnologia é antiga. É antiga. Começou lá no Japão 30 anos atrás. E de repente ele explodiu e hoje todo mundo usa. Para mim, o VBHC vai ser parecido. Uma hora a gente vai achar um caminho, a gente vai achar um jeito de fazer, vai destravar alguma lógica, vai ter um sistema novo que vai possibilitar isso em larga escala. E na hora que isso acontecer, quem já testou, quem tem lições aprendidas, quem já subiu na bicicleta e sabe pedalar um pouco, esse cara vai navegar. Esse cara vai navegar bem. Né? Quem ainda não testou, vai bater cabeça, porque aí é difícil você implementar os modelos de gestão, você se aproximar de corpo clínico, você mudar a relação com o fornecedor e torná-lo parceiro e não fornecedor, compartilhar dados, né? Então tem uma série de aprendizados que você vai se preparando para fazer uma virada, né? Então eu acredito muito nessa linha. Cara, e até uma provocação que eu queria fazer, pegar a tua opinião também, porque a gente fala assim de Open Health, VBHC há bastante tempo na indústria, né? E isso não é uma realidade ainda, a realidade é volumetria, a realidade são silos de dados não compartilhados, instituições que têm muito medo de compartilhar o seu dado, seja por perder receita, ou por ou compartilhar a sua suposta inteligência de negócio, enfim, tem várias questões envolvidas, questões até de propriedade dos dados, ou você lidar com dados sensíveis de pacientes que você pode ou não trocar, enfim, tem várias questões que precisam ser resolvidas. E, na minha visão, eu acho que a gente já resolveu o dilema técnico há muito tempo, como você falou, né? Do ponto de vista de como implementar isso, já existe tecnologia disponível, como Total. Você deu a analogia do QR Code, né? E tantas outras que tem aí, e até ficaram subutilizadas, mas compartilhar o dado na visão do engenheiro, que é fazer uma integração, fazer as coisas conversar, isso tá, pelo amor de Deus, a gente está na época da IA, então assim, isso é zero complexo. Mesmo com o nível e a camada de segurança desejados ou necessários, isso não é tecnicamente um problema. O problema hoje é conseguir sentar com todo mundo na mesa e criar um modelo que todo mundo está minimamente confortável para dar os primeiros passos. E eu concordo com você que alguém tem que tomar esse risco, criar essa coragem de começar a trocar. Então essa iniciativa do InovaHC lá, tal de criar esse hub
E eu acho que a colaboração entre filantrópicos, além dos benefícios dos filantrópicos que a gente citou, eu acho que é melhor nesse cenário. Também concordo. O filantrópico, ele entra numa mesa de negociação com menos ressalvas, com menos restrições. Não estou nem entrando no mérito se tem menos vontade ou não, tá? Mas tem menos restrições, certamente. E alguns filantrópicos com muita excelência assistencial. Né? Você pega ali a BP e os grupos que eu comentei, alguns deles que eu comentei, tem muita excelência assistencial ali. E muito comprometido, exatamente, com o paciente, com a assistência em primeiro lugar, né? Então, eu acho que todo mundo entra com um conjunto de valores na mesa muito mais alinhados, vamos dizer assim. Né? Eu acho que isso ajuda muito a conversa a acontecer. E aí, assim, eu acho que a gente falou até um pouco antes também sobre esse modelo de compartilhamento de risco e conversar com os elos da cadeia, não só com os prestadores, mas com a operadora, mas também com a indústria, né? E a gente estava discutindo sobre, sei lá, me parece mais tímido a participação, a intenção dentro da indústria de chegar sendo propositiva. Eu acho que ela é muito mais provocada pelos prestadores e pelas operadoras, em alguns casos, de sentar para tentar discutir isso, mas nem sempre parte deles fala assim, legal, vamos ir para um modelo de compartilhamento de risco, ou, cara, como é que eu posso participar dessa discussão? E aí, eu já tive discussões aqui, né, então, que foram mais ou menos nessa linha, que aí vai para a linha puramente do financeiro. Cara, beleza, vamos olhar então como é que está a distribuição de EBITDA na indústria, na cadeia. Vamos pegar como é que é a distribuição. Então, vamos lá. Vamos olhar como é que é o EBITDA médio da indústria, e aí medical devices, pharma, etc, etc. Vamos ver como que é o EBITDA dos distribuidores. Esse cara não é mais transacional, talvez nem sempre, às vezes ele dependendo do tamanho do player que é o consumidor, esse cara é bypassado. Não, então deixa esse cara fora da equação. Vamos olhar os prestadores, vamos olhar as operadoras. Então, ao longo do tempo, o pessoal foi achando, mas peraí, tem uma distribuição não muito equivalente de EBITDA, vamos imaginar assim, entre os players da cadeia. Não faz sentido então a gente sentar e fazer, cara, se isso aqui em algum momento a gente vai bater a cara na parede, porque tá todo mundo caminhando para um sistema que não está se tornando mais sustentável, pelo contrário, a gente precisa sentar e discutir algumas coisas. Então, a pergunta é um pouco assim, o que você está vendo, né? Como é que está teu sentimento também um pouco em relação a como essas conversas estão evoluindo com parceiros da indústria nesse sentido? Quanto que você está sentindo de apetite a eles sentarem para discutir esses modelos novos, pensando em criar modelos mais inteligentes de remuneração, que a gente consiga colocar de fato o paciente no centro. Cara, a gente está entregando o melhor cuidado pelo menor custo, entendeu? Sim. Nossa, me veio tanta coisa aqui na cabeça, eu vou tentar organizar aqui o racional. Acho que o primeiro ponto que você colocou, eu particularmente concordo sobre o apetite da indústria. Acho que eles aumentaram muito, mas eles ainda não estão conseguindo. Eu defendo que talvez eles sejam, dentre os 4 players, né, operadora, prestador, corpo clínico, médicos, né, e os fornecedores ou a indústria. Eu acho que eles são os players que têm talvez mais ferramentas ou mais oportunidades ou mais flexibilidade. O ponto que você falou do equilíbrio financeiro, talvez pese um pouco para eles pelo lado não do financeiro em si, que aí você tem razão, está desequilibrado, mas ao mesmo tempo os riscos são diferentes. Então assim, me colocando no lugar da indústria, o R&D deles gasta um caminhão de dinheiro para fazer uma nova droga. Aí o cara tem uma patente e ele tem um prazo daquela patente para ele recuperar aquele investimento. E, para quem conhece bem, ele não vai investir em uma molécula, ele vai investir em várias moléculas, só que uma vinga. Então, essa uma tem que compensar todas as outras que, né, possibilitaram aquele investimento. Mas precisa daquela rentabilidade naquela patente, isso eu não sei te responder. Mas é um aspecto que eles precisam olhar, a indústria precisa olhar por si só. Tem um segundo aspecto, que aí existe uma estratégia. Várias dessas indústrias são indústrias internacionais. E eles têm uma estratégia de onde que fica a rentabilidade. Se fica no Brasil ou se fica fora do Brasil, a carga tributária do Brasil é muito alta. Então, também existe esse segundo aspecto, que assim, você vê uma margem aqui, mas que não necessariamente é a margem real daquela indústria, porque existe uma estratégia tributária, contábil ali deles.
Mas tirando esse aspecto que é todo justo e está dentro do business deles, eu ainda defendo que eles são talvez a ponta, o player que vai trazer esse benefício ou ajudar nessa virada. Mas aí entram alguns aspectos que eu vejo de dificuldade. Primeira dificuldade é que, justamente pelo histórico de como a indústria era, a indústria não eles, mas a indústria da saúde inteira, prestador, operadora, que era algo muito voltado para o fee for service, a indústria, seja farmacêutica, seja de equipamentos médicos, o OPME, ela conhece muito, na minha opinião, tá? Conhece pouco como é a vida do prestador ou como é a vida da operadora. Ela conhece muito do médico, que era como ela sempre conversou tradicionalmente. Eles estão fazendo essa virada. Tá? Eles estão encontrando alguns prestadores mais abertos, outros ficam mais receosos, né? Tá desconfiado do passado, gato escaldado, né? Eles têm que aprender como funciona o dia a dia do hospital. Eu não acho que é para mudar o jeito que o hospital faz. Esse é um ponto que eu tenho conversado com vários deles. Assim, não tenta mudar o hospital faz, entende por que é assim, e aí sim, estica a mão, né? Porque ali talvez você tenha expertises, oportunidades, ferramentas que você consegue ajudar ali. Ao mesmo tempo, tem que entender como é que é a cabeça da operadora. O cara da operadora lá também tem outras variáveis, tem outras dificuldades, tem outras pressões, como você colocou. Então, assim, vai lá também entender como é que é a cabeça da operadora. Então, eu brinco que a dificuldade de fazer um VBHC virar em larga escala é porque você tem que achar o ganha, 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 ganha. Você tem que achar 4 ganhas. Em que, às vezes, os interesses não são convergentes. Né? Enquanto um quer aumentar a share, aumentar a volumetria se está com a cabeça antiga, o outro quer diminuir o volumetria, porque senão aumenta o custo dele. Que é o exemplo que você deu da droga lá, quando você vai comprar pelos R$50, né? A gente Pois é, então, se você pudesse, né, equilibrar esse ganha, 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 ganha dos 4, ali para mim é onde que vai conseguir fazer a virada. Só que aí entra um segundo dificultador, né? Você vai botar todo mundo nessa mesma mesa aqui, vamos discutir? Não vai sair. Você vai botar 4 players para discutir, né? Assim, você já deve, como fundador, você sabe como é que é assinar um contrato com uma ponta. Bota 2 pontas para você assinar um contrato tripartite. Esquece, não vai sair. A complexidade ela é exponencial. É exponencial. Então, o que eu defendo? Dá o primeiro passo. Entendeu? Vai lá você, seja com a operadora, seja com o prestador, dá esse primeiro passo. Fecha essa primeira ponta. Você, indústria, vai ter que saber vender para o seu chefe, porque o cara tá falando, bate minha meta, eu quero o orçamento. Se é internacional, né, se é uma empresa global, lá fora eles estão cobrando o resultado da região. Sim. Como é que você fala assim, olha, eu vou dar um passo, mas esse resultado não vai vir neste ano. Ele vai vir talvez daqui a pouco. Como é que você consegue vender isso? É uma habilidade que eles vão ter que ter para vender internamente, para poder dar esse primeiro passo, né? E conseguir, talvez, fechar uma primeira ponta. Fechou a primeira ponta, você vai ganhar tanto conhecimento que aí você já tem insumos para conversar com a outra ponta. Né? Então, se a indústria fecha com o prestador e ganha conhecimento do prestador, agora ele já entende as dificuldades que existem na cadeia, ele consegue sentar com a operadora com um outro olhar. Não vai ser o olhar só de uma indústria pura cooperadora. Ele já conhece agora o que o prestador está de bom, de ruim, de facilidades ou de ineficiências. Então, ali a conversa já começa diferente. E ele também vai olhar para o médico, que ele já conhece bastante em geral, mas já vai olhar também diferente. Falar, vem cá, você sempre fez assim, agora a gente vai ter que pensar um jeito diferente de fazer. Vamos sentar junto? Então, eu talvez defendo fortemente, como você falou, que eles deveriam sim avançar. Tem um último aspecto para avançar, que eu acho que alguns desses players da indústria talvez tenham essa dificuldade, que a pessoa de contato deles, em geral, com os prestadores, é a área de suprimentos. Ou talvez a área financeira. Eles conversam muito com o corpo clínico, né, mas não necessariamente é a porta de entrada do hospital. A porta de entrada que eles falam é a área de compras. A área de compras, em alguns hospitais, elas são muito transacionais. Em outros hospitais, elas já são mais preparadas. Verdade. Né? Se você, indústria, está conversando com alguém que é muito transacional, você tem que achar outro interlocutor dentro da instituição.
Esse outro interlocutor pode ser uma área de produtos, porque na hora que ele vai desenhar produtos, seja linha de cuidado, seja profit sharing, ele vai precisar equilibrar os riscos ao longo do produto dele, e aí o fornecedor é uma ponta. Pode ser uma área de inovação, que aí tem um projeto de inovação, que é implantar um novo modelo de remuneração e assim por diante. Então pode ser um modelo desse. Pode ser, a gente na BP chama lá da comissão de padronização. Então é por onde você entra para padronizar um novo produto, ou para incluir um novo produto dentro da instituição. E ali entra a qualidade do paciente, né? A área assistencial muito forte, às vezes farmácia, né? Então, se ele consegue, através desses outros players, junto com suprimentos, aí é outro problema. Você não pode deixar os suprimentos de fora, você não pode deixar compras de fora. Então, você fala, eu conversei com inovação, by the way, comprador, eu tô botando isso para dentro. O cara vai falar, quê? Você não me envolveu? Né? Então, assim, é complexo. Por isso que eu falo, não dá para simplificar, achar assim, não, é só falar com a inovação que vai acontecer. Não vai. Não vai. Né? Você tem que estar, às vezes, uma ou outra dessas áreas talvez consiga uma força maior dentro da instituição, mas para mim eu colocaria isso mais como uma exceção. Porque o cara de compras tem uma meta também. Né? A meta dele vai estar lá, tem que baixar o custo médio unitário, tem que conseguir um reajuste menor que é X, que era meu orçamento, blá. Então, assim, como é que você consegue evidenciar isso, né, e colocar os ganha na mesa lá, né, os 4 ganhos? Então, eu concordo 100% com você de que eles têm, se eles conseguirem superar essas barreiras ou essas dificuldades, e enxergar nisso uma oportunidade, né, em como é que ele cria um case novo, como é que ele testa coisas novas, aprende com aquilo, aí muda a conversa com o segundo player, ali talvez a gente consiga encontrar um caminho, né, para fazer a VBHC virar larga escala. Então, mas você vê que até na fala é complexo. É complexo e eu vejo assim, a gente tem um produto que ele não tem a complexidade de análise por parte da instituição de saúde, que é a análise de uma nova droga, por exemplo, que tem desdobramentos em várias áreas diferentes, embora o nosso desdobre em algumas áreas, tem um nível de complexidade de avaliação técnica muito menor. Né? E tem também um risco associado ao negócio, ao paciente, que é muito menor. Ou quase zero. Ainda assim é complexo, e a gente esbarra direto com áreas de suprimentos que não estão preparadas para fazer uma compra técnica que exige um nível de entendimento mínimo daquilo que está se comprando. Então, invariavelmente, o pessoal compara errado, até para poder você entender se você está comprando coisas similares ou não, ou fazer uma boa comparação de preço, porque, evidentemente, que é importante comparar preço. Mas até para isso a gente percebe que falta e demora. Se você vai articular todo mundo numa grande instituição, nossa, como demora. A BP é nosso parceiro há pelo menos 7, 8 anos. E o nosso processo entre a gente homologar a tecnologia e de fato virar parceiro demorou 1 ano e meio. Né? Então, assim, e que a BP tem um dos processos, na época quem era responsável por isso era a Lilian, e na minha opinião, e aí a gente tem hoje mais de 400 serviços de saúde no Brasil e mais de 1.300, hoje está quase batendo 1.400 unidades de saúde que a gente atende em 26 estados. Então já tem uma sola de sapato gasta. Eu posso dizer que o da BP foi um dos processos mais organizados e de fato que tinha uma estrutura de avaliação, tinha escritório de projeto, sabe? Sim. Tinha uma metodologia para se avaliar a tecnologia. Né? Que legal. E esse assim, e mesmo assim, levou 1 ano e meio para você botar uma tecnologia para dentro de casa. Exato. Né? Então imagina também, eu acho que do lado da indústria, eu entendo o lado, tipo, que também tem assim, puta, mas quanto tempo vai levar isso, né? Esse modelo aqui é duro, mas tá funcionando, assim, e a gente tem uma força enquanto fornecedor, enquanto indústria. Vamos empurrando, vamos socando esse troço aqui que tá dando certo.
as margens estão boas, tá tocando, mas beleza, o quanto você está contribuindo para o longo Sim. prazo, né? Eu acho que é uma mudança de perspectiva em onde você coloca o timing ali da decisão e do que você está discutindo. Se ela é curto prazista, não tem jeito, você vai recair em 2, 3 opções ali, acabou. Isso aí. Né? Eu concordo super. E Rafa, cara, queria te perguntar um pouco, pegando uma das coisas que está dentro do teu escopo, que é a parte de inovação. A gente falou um pouco mais cedo sobre IA e como isso está inundando. É impossível não discutir IA hoje em dia dentro da saúde, né? Eu acho que em vários outros negócios também. Dentro de inovação, cara, conta um pouco o que vocês estão pensando, o que vocês estão olhando para o futuro ali, como é que vocês estão se organizando enquanto instituição para absorver toda essa transformação que a gente está vendo, principalmente aí em novas terapias, tecnologias digitais, novos equipamentos, inteligência artificial. Como é que vocês estão se organizando para lidar com isso tudo e o que vocês estão priorizando? Só para dar um contexto, a gente fala de inovação na BP descentralizada, né? Inovação descentralizada. Então, a gente tem uma área de inovação que está comigo, mas é uma área que ela prioriza ganhar conhecimento do que é inovação, como fazer inovação, para descentralizar as iniciativas. Então, quando você pergunta sobre IA especificamente, eu vou dar alguns exemplos aqui, eu vejo 3 vertentes, tá? Uma vertente que é o que a área de inovação está contribuindo para o tema de IA. A segunda é mais voltado para a área de tecnologia, que lidera algumas iniciativas de IA. E tem uma terceira que é através de parceiros ou implantação de ferramentas que envolvem IA ou soluções que envolvem IA, que sempre passam pela área de tecnologia, mas pode vir de uma área solicitante, vamos dizer assim. Pode vir da operação, pode vir da área assistencial, pode vir da área financeira, negócios e assim por diante. Então, o que a nossa área de inovação está fazendo? A gente entendeu que a gente teve vários avanços na área de inovação, e quando ela veio para a minha diretoria, a gente falou, tem umas grandes oportunidades, a gente avançou muita coisa legal, mas tem algumas grandes oportunidades que é voltar back to the basics, que é voltar para a raiz do por que eu faço inovação e o que é cultura de inovação. Porque alguns dos projetos que a gente viu, eles vinham muito como aquelas hypes do tipo, vamos fazer isso, é super legal, mas não estava alinhado à estratégia, não tinha objetivo claro, não tinha resultados mensuráveis. Você fala, mas como é que você vai, o que você vai ganhar com isso, né? Não tinha tanto fácil, ou como é que você vai medir esse benefício? Não tinha também. Então ficava num âmbito muito a inovação é legal, bora fazer, mas não é para isso que faz, né? Pelo menos o que a gente preza. Então, a gente está trazendo hoje para uma cultura de inovação que entenda a sua estratégia. Dada a estratégia, entenda como que sua área contribui para ela e quais são as dores que a sua área tem. E em cima dessas dores, pense um jeito de fazer diferente. E aí esse jeito pode ser de dentro de casa, pode ser chamando parceiros, pode ser fazendo design thinking. Então a gente hoje está fazendo, por exemplo, ontem teve a segunda rodada de hackathon interno, focado em dores de determinadas áreas que contribuem para o movimento estratégico. O que contribui para o movimento que a BP está fazendo. E não simplesmente uma inovação pela inovação, né? Nesse sentido, o que a área de inovação fez, e isso em parceria com a RH, e a gente está expandindo muito, a gente acredita, a gente da área de inovação, mas eu posso, acho que falar que quase que a BP inteira, que a IA ela vai acontecer ou sim, né? Assim, já está acontecendo, né? Que vai acontecer, já está acontecendo, e que, por mais que as empresas tenham qual é a sua ferramenta de IA, né? Ou quais são os seus parceiros de IA, ou que usam IA, os colaboradores vão usar IA no próprio celular de um jeito ou de outro. Você tem que aprender a governar esse troço. Esse é o ponto que a gente está batendo forte. Tá? Então, hoje, o que a gente está criando? Aprenda a usar, então. Já que você vai usar, aprenda a usar. E o aprenda a usar, a gente fez uma oficina de prompt. Né? Se você não souber fazer a pergunta, se você não souber dar o guidance para IA, se você não souber que você tem que analisar o resultado que ela te trouxe, ter um crivo, né, e testar, você vai avançar errado, né? Você vai usar a ferramenta da forma errada. Então, a gente hoje fez, junto com o RH, com a curadoria de tecnologia, um treinamento voltado para aprender a usar uma IA. Exatamente. Né? Um segundo ponto que estava nesse treinamento saibam os limites. Porque a gente não pode, de hipótese alguma,
né, deixar dados sensíveis vazarem. Uhum. Você não pode simplesmente pegar um dado sensível e subir como uma carga na IA. Então a gente tem segurança da informação como um tema muito crítico. A gente leva isso muito a sério. E a gente teve que treinar e educar os colaboradores para isso também, né? Então essa foi uma primeira iniciativa que inovação, em parceria com outras áreas, encabeçou. E foi super legal porque isso teve duas oficinas. O NPS delas foi maravilhoso, pediram a terceira, a gente fez a terceira, e aí já sentamos com o RH e estamos montando toda uma trilha de como que, com o RH e com tecnologia, né, com o João Humor, como que a gente monta essa trilha, né, de próximos passos, que aí você tem níveis iniciantes, níveis intermediários e níveis avançados dentro dos colaboradores. Então isso é um tema muito legal que a gente está fazendo, que a gente vê benefícios virão em breve. Como que eu vou medir? A gente está justamente pensando nisso. Aí tem uma segunda uma segunda avenida dentro de IA que a gente está fazendo, que aí é via tecnologia. Então, a área de tecnologia organizou uma estrutura interna nossa para permitir plugar IAs internas. Então, a gente desenvolve IAs lá dentro. Uhum. Temos a capacidade de desenvolver IAs direcionadas para temas específicos e a gente também tem a possibilidade de plugar IAs de parceiros ali. Uhum. Então, ferramentas que a gente já usa hoje que tragam essas IAs, a gente hoje está, do ponto de vista de arquitetura de tecnologia, preparado para plugar diferentes agentes ou diferentes soluções. E, internamente, sob demanda, o que é sob demanda? A área que precisa, por exemplo, a área de produtos, outro dia, abriu, né, uma conversa com a área de tecnologia para desenvolver uma IA para fazer um trabalho operacional específico e atuar ali naquele tema, trazendo benefícios X, né? Uhum. A outra área assistencial levantou um pedido, até a área de inovação estava envolvida, que é como é que eu pego dados públicos e trago para melhorar o meu cadastro. Então a gente hoje fez uma IA que consegue lá rapidamente pegar os dados, preenche, então fazer um saneamento de cadastro hoje, ficou muito mais rápido para fazer. Pra caramba. E então, cadastro é um problema, né? Em qualquer lugar. Cadastro é complexo em qualquer lugar. Alguns lugares daquela natureza de problemas que é complexo e não tem como... É complexo. Tem que tratar como um problema complexo. Exato. E alguns cadastros são problema. Outros acho que estão melhores, mas assim, a gente está conseguindo fazer. Então, a gente hoje tem várias iniciativas de IA demandadas pelas áreas, como eu estou comentando, e a própria área de tecnologia tem o que a gente chama de Go Digital. E aí o Go Digital é um programa que tem vários projetos dentro dele, programa liderado pelo João Moore. Tem a fase 1 do programa, tem a fase 2 do programa já começando a implementação. A fase 1 do programa foi muito voltada para CX, para Customer Experience, e aí tem várias IAs ali dentro, né? Então a gente estava implantando chatbot, a gente está implantando IAs dentro do site, a gente tem está implantando leitura facial para que o funcionário, quando chega, já vai ter o colaborador, já vai ter, a gente reconhece quem que ele é, a IA trabalha pegando tudo que está agendado daquele cara. Então, a gente está dando um salto nesse quesito e muito de agilidade, que é o que o João Moore está trazendo, né? Assim, então, a gente lançou um aplicativo recente já, muito melhor preparado para o paciente, aos olhos do paciente, o site mudou, né? E tudo isso tem ferramentas de IA por trás que tecnologia trouxe. Hoje as IAs estão muito voltadas, que a gente está atuando internamente, estão muito voltadas para CX, como eu comentei, ou para soluções de dores internas, na sua maioria operacional. Aí a gente tem o terceiro segmento, que é soluções que existem no mercado que usam IA e que eu posso trazer para dentro de casa e aplicar. Então, a gente hoje tem exemplos de projetos com IA identificando nódulos de câncer antecipadamente, entrega para o médico sempre faz o double check, sempre confere se estava ok. Né? A gente tem IAs analisando dispensação de medicamentos, e aí analisando possibilidades de troca. A gente tem uma IA atuando dentro do ciclo da receita, também que é de um parceiro, e aí ele identifica erros internos que a gente possa diminuir nossas glosas, antecipar uma documentação necessária que a operadora já vai pedir, ajustar uma conta que tinha algum dado esquisito ou estranho e que a gente consegue ajustar rápido, identificar oportunidades que a gente não estava enxergando dentro do ciclo da receita. Isso vai diminuir tempo de faturamento, acelerar o prazo de recebimento, deveria reduzir glosas. Então tem uma série de ganhos operacionais, né, que culminam em ganhos financeiros.
Então a gente está atuando bastante, e aí tem várias frentes, como eu comentei, em paralelo, né? Assim, eu falei de farmácia, né, dispensação, falei de ciclo da receita, comentei de CX internamente, comentei de área médica, né? Então, analisando o diagnóstico, analisando exames de imagem. Então a gente está atacando essas 3 frentes muito dessa forma. Ainda, né, assim, um foco mais de operacional / alguma coisa que toque o assistencial, que garanta melhor, né, qualidade assistencial e ou financeira, né? E o grande desafio que a gente está aqui no quesito de inovação é o que a gente comentou, que eu comentei que você, né, riu, que é assim, precisamos mensurar isso, né? Precisamos assegurar que isso traz resultado. Até conecta com o último ponto que a gente comentou sobre como que a indústria conversa com o hospital, né? Muitas vezes os estudos, voltando lá para o tema da indústria, os estudos de uma nova droga ou de um novo equipamento médico, eles são óbvios, meta-análise, estudos randomizados, isso é indiscutível. Na hora que você aplica no dia a dia, é um pouco diferente do estudo. Sim. Né? A realidade, principalmente, dependendo do hospital, isso pode mudar um pouco, a realidade é outra. Quando você tá ali junto e coloca, né, o skin in the game e entra com o risco junto, talvez o prestador vai ver problemas, a indústria vai ver problemas ou dificuldades dentro do prestador que ela nem imaginava que existia. Né? Sem dúvida. A IA entra no mesmo caso, né? Então a gente tem lições aprendidas de um projeto em que a gente fez um piloto, fez uma POC, identificou o ganho da POC, uma pequena escala, projetou esse ganho. Então isso aqui em 12 meses vai dar tanto, blá, blá, blá. Na hora que foi fazer, o próprio fornecedor falou assim, nossa, não sabia que era assim. A gente falou assim, então, mas é assim, né? É mais difícil, é diferente, é mais complexo, a volumetria da BP especificamente é imensa, né? Então ali teve um grande aprendizado, né? Assim, pessoal, então, peraí, vamos ajustar um pouquinho aqui. E aí entra isso que eu tô falando, na hora que você vai fazer, você entende algumas coisas, que você faz, não, mas isso não deveria ser assim, não deveria, mas é. Exato. Eu gosto de dar um exemplo muito fácil, assim, que eu quando trabalhei na Johnson, a gente tinha uma série de benefícios dentro dos medical devices que a gente evidenciava através de estudos de meta-análise. Por exemplo, eu vou dar um exemplo hipotético, tá? Assim, para não ficar até aqui no político. Assumindo que tenha um equipamento que traga uma redução do tempo médio de permanência. Ou seja, esse paciente poderia ir para casa mais cedo se ele usasse o equipamento que eu vendia, porque ele trazia uma melhor cicatrização, ou ele trazia um melhor desfecho clínico daquela cirurgia. De novo, isso é hipotético só para ilustrar. Claro. O estudo mostra isso. Só que na prática, quando o paciente recebe a alta, se o paciente é um paciente idoso, ele precisa de que alguém vá lá buscar ele. Aí o filho dele está trabalhando, ele recebeu a alta às 11 horas da manhã, o filho dele vai, pai, mas eu não posso sair agora, eu vou te buscar às 5 horas da tarde. O que o hospital faz? Bota ele no Uber, vai para casa? Não posso fazer isso. Eu tenho que ter o tratamento humanizado, tenho que entender essa situação. Exato. Aí o fornecedor tá falando, não, mas eu dei a alta antes. Eu sei que você deu a alta antes, mas eu não posso coletar aquele benefício, né? Então, como é que você tá comigo nessa? Né? Como é que você me ajuda nessa solução? Porque o filho não pode vir aqui, ou é um paciente jovem que a mãe tá trabalhando, né? Então, essa é uma dificuldade diferente que existe, que você fala, mas... ou um outro caso também, a droga é muito melhor. Mas o paciente não tomou no dia certo, na hora certa. Aí você fala, mas você não tem a navegação? Tenho. Mas você não tem a enfermeira navegadora? Tenho. Ela não entrou em contato com ele? Entrou. Mas ele não tomou. E aí? O que a gente faz, né? Como é que a gente soluciona isso juntos? Então, existem variáveis que não estão lá no estudo randomizado, e que aí entra o skin in the game, que assim, senta aqui comigo e vamos pensar junto aqui, porque eu não tô negando, eu não tô... E pode ser que eu poderia ter feito algo, né? Pode ser. Pode ser que não, pode ser que, puta, eu fiz tudo que eu podia. Então, vamos pensar junto aqui, como é que a gente garante esse melhor... Eu não, né, assim, a gente, BP, não... Assim, a gente tem que tratar melhor o paciente. Eu não vou forçar que ele saia do hospital de qualquer jeito. Mas eu também não posso onerar a minha estrutura física. Então, assim, como é que você acha esse equilíbrio, né? Aí entra o ponto que a gente falou logo no início, né? O assistencial ou é o financeiro?
Qual que pesa? Então, assim, eu preciso equilibrar os dois. Eu não posso priorizar um em detrimento do outro, né? Então, quando você volta, né, para esses temas de IA, a gente está discutindo, né, como é que a gente mede esses benefícios, como é que a gente mede os impactos, como é que a gente consegue evidenciar, e esse benefício não é só financeiro, porque ele pode ser redução de SLA, como você colocou, pode ser um aumento em escala, pode ser trazer uma variável nova que me permite um melhor tratamento, né, pode ser uma gestão de estoque, que aí inclui financeiro, mas inclui outras variáveis. Então tem uma série de benefícios ali que você pode coletar e como que você mede isso? Esse é o grande desafio que a gente tem hoje. A gente tem essas três frentes, em geral tem essas três frentes atuando, muito em parceria com a tecnologia, muito liderado por tecnologia, mas você vê que até na minha fala desde o início, toda hora eu trago 2, 3 áreas juntas. Sim. Né? Assim, a gente tem um valor na BP que é colaboração, e é o que a gente tenta prezar no dia a dia. Aumenta a complexidade? Aumenta. Aumenta a dificuldade? Às vezes sim. Mas você traz um pensamento sistêmico muito maior. Você traz, na nossa visão, um resultado muito melhor para aquele paciente. Quando você traz a área que pediu, a tecnologia junto, a área de inovação desafiando status quo e todos trabalhando junto numa mesma solução, como é que a gente mede? Bota o financeiro para medir, bota o operacional para medir. Então, a gente tenta fazer muito nessa linha. Cara, eu achei muito legal que você trouxe esses 2 exemplos, e aí eu vou trazer um terceiro, que é até um exemplo nosso. Porque aqui, olhando essa relação entre parceiros, né, aqui nesse caso, alguns exemplos que você trouxe de indústria e prestador, que eu acho que é um terceiro exemplo interessante de um momento que a gente viveu em certa época da nossa trajetória enquanto empresa. Para chegar a ser uma empresa de 16 anos, a gente já foi uma empresa de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, com tamanhos diferentes, com musculatura diferente e com capacidade de absorver alguns níveis de risco e compromissos financeiros diferentes. Evidentemente que agora a gente está no melhor estágio para que isso aconteça na nossa jornada enquanto empresa, que a gente tem bastante musculatura, mas não foi sempre assim, né? A gente não nasceu assim. E evidentemente quem está empreendendo ali sonha grande, quer fazer um negócio legal, mas no começo é pequeno. Às vezes você tem um time pequeno, você não tem como assumir alguns riscos. E aí, por exemplo, quando a gente começa um piloto como esse, como você trouxe, mas botei um equipamento no teu exemplo hipotético aqui, um dispositivo médico que ele vai lá conseguir reduzir o tempo médio de permanência, vai impactar no desfecho, mas o hospital não consegue capturar esse valor. E nem o paciente, porque o paciente vai estar lá porque não tem ninguém que busque, o hospital vai permanecer com o leito ocupado. Isso. Ele não vai conseguir dar, sabe? Então, assim, eu não consigo cobrar aquela diária, porque o auditor da operadora fala, ele já teve alta. Já teve alta, não vai cobrar, tá então certo, no final do dia... Tá correto. É uma receita que é um leito, em tese, parado, né? Isso. Ele tá ocupado, na verdade ele tá até gerando custo, ele não tá nem parado, que daí talvez você teria um custo menor, e que não tá te gerando resultado nenhum, né? Dependendo do tamanho do player com quem você está conversando, às vezes a disposição dele até existe, mas o cara não tem condições de falar, então beleza, nesses casos aí, vamos tirar da conta. Porque às vezes o preço que o cara está atribuindo, ele parte de uma premissa ali que também às vezes o PNL dele não fecha a conta. E às vezes um player maior, ele fala, cara, beleza, pensando no longo prazo e no volume que isso pode alcançar, na mesma linha de raciocínio que um P&D de uma indústria farma vai errar 90% das vezes na busca por uma nova molécula, e aí vai enterrar essa grana e nunca mais vai ver esse dinheiro, mas aquela uma que deu certo tem que rentabilizar por 9, 10, seja lá quantos forem, que não deram. Cara, às vezes a indústria de medical não tem essa capacidade. Às vezes o cara, e principalmente o cara que é pequeno, talvez o cara não tenha. Então... a minha pergunta é mais nessa linha. Como é que vocês... a gente conseguiu navegar isso, não foi sempre simples, teve várias vezes que a gente teve que tomar o risco antes,
Do tipo, puta, vou colocar aí, vou te provar que esse troço funciona, que não vai dar pau, que não vai interferir no teu equipamento médico, que, sabe, que vai funcionar no fluxo, que a gente vai conseguir incorporar no dia a dia dos processos da equipe assistencial. E daí, dando tudo certo, aí lá na frente você me paga, entendeu? Então a gente começa a namorar e, de fato, a gente faz um contrato. Então tiveram várias vezes que a gente precisou fazer isso. Mas nem sempre eu vejo que isso é um motivo muito importante que faz muitas das empresas de tecnologia que estão começando não conseguirem êxito e não conseguirem se desenvolver como companhias. Como é que vocês se organizam para vocês, do tamanho que é a BP, uma empresa de, sei lá, tá batendo quase 2 bi de receita, mas Não, gente, esse ano vai para 2,700, quase 800. Então, boa, quase 3 bi ou seja, um gigante. Olha, quando eu entrei, a BP acho que era 1 ponto alguma coisinha. Então, 2,800. É muita coisa. E com um corpo clínico desse tamanho, com 720 leitos, como você falou, alta complexidade, média complexidade. Cara, você pega um cara pequeno que às vezes tem uma ideia muito legal, um produto bacana, cara, às vezes você, sem querer, deu uma esbarrada e você matou o cara. Porque, obviamente, pro negócio tem que fazer sentido, e às vezes você precisa que o cara entre no risco com você. Porque como negócio também você não vai pagar uma conta que ainda você não capturou o valor, não faz muito sentido. Mas ao mesmo tempo pode ser que dê. Como vocês estão equilibrando isso? Você vê um cara menor com uma ideia e que você não quer matar o cara no ninho. É uma boa pergunta. Não acho que eu vou ter aqui a resposta receita de bolo, né? Assim, falar, faz assim que vai dar certo. Mas vou elucubrar aqui algumas alternativas, né? Só para tirar um ponto que você falou, eu não quero deixar nenhuma dupla interpretação, assim, quando eu dei esse exemplo do tempo médio de permanência que você pegou, você falou assim, aí eu não vou pagar porque não deu certo. Às vezes não é essa a solução, às vezes me ajuda a solucionar, porque o fato de eu ter essa dificuldade, no exemplo hipotético do tempo médio de permanência, não quer dizer que eu queira transferir o problema. Né? Assim, então, já que eu tenho essa dificuldade, eu não coletei o resultado, então eu não te pago. Não é nesse sentido. Mas dado que eu tenho essa dificuldade, me ajuda a solucionar a dificuldade. Né? Porque às vezes a gente solucionando a dificuldade, eu passo a conseguir cobrar, você continua ganhando mais e assim por diante. Né? Não, eu entendo que podem ter caminhos alternativos. Eu fui simplista na análise. Não, mas eu acho que é interessante isso, porque é muito como que a gente consegue buscar a solução juntos. E aí é uma mudança entre fornecedor e parceria, né? Então tem muito isso. Um tema que eu acho que é o óbvio é assim, coloca tudo na mesa. Esse é o óbvio e é o mais difícil, porque numa negociação todo mundo tende a segurar algo, né? Assim, todo mundo acha que eu vou esconder algo que eu tenho aqui para tentar ganhar. Quem já fez curso de negociação, né? Tem vários modelos de negociação e tem aquela negociação ganha-perde. Mas tem a negociação que deveria ser o ganha-ganha. O que eu vejo na prática? Em geral, quando você está falando nesse exemplo que você trouxe, você deveria ir para a negociação ganha-ganha. Sim. Isso demanda você abrir os dados, você tirar as incertezas ou as dúvidas da mesa, botar tudo na mesa. É natural que quem está negociando tende a guardar coisas. E aí você não explora todas as alternativas. O que eu quero dizer com isso? Deixa claro desde o início os limites. Né? Então, uma empresa pequena deixa claro os limites, mas deixa claro os interesses, deixa claro as ferramentas. Idem para o player grande. Então, Beneficência Portuguesa vai sentar com um player pequeno, deixa claro os limites, deixa claro os interesses, deixa claro as ferramentas. Se for realmente uma empresa grande que quer escala e resultado, como uma empresa pequena que vai ter um risco altíssimo, no caso, é o que você está falando. Então, o que eu recomendaria ou acha um espaço pequeno para testar, só nesse setor, só nesse andar, só nessa operadora, porque ali você limitou o risco. E depois que você for ganhando, você vai ampliando. Sim. Acaba sendo natural. um modelo que muita gente usa, né? Ou muda o player. Então não é a hora de pegar esse grande. Você vai começar numa empresa que não pode arriscar tanto com uma Redditor com 70 hospitais. Assim, cara, realmente é um monstro de uma empresa que se você errar um pouquinho, você quebra. Né? Então para mim é isso. Mas se você conseguir na Redditor, naquele hospital, naquele critério X que você filtrou, então pode ser.
né? A BP tem a vantagem do tamanho, porque aí qualquer coisa é muito grande, os impactos são muito grandes. Tem a desvantagem que, se der ruim, o impacto é muito grande. Sim. Né? E aí, realmente, um player que quer ser parceiro e entrar no risco, se ele entrar no risco no todo, né, ele tem que colocar a limitação dele. Né? Ele tem que falar, ó, até aqui eu consigo ir. Como é que a gente acha esse equilíbrio? Né? Hoje, o que a gente tem tentado fazer é muito nessa linha. Esse exemplo que eu dei é uma empresa relativamente jovem que está ajudando a gente com uma IA dentro do ciclo da receita. Eles assustaram na hora que foi para a operação. Então, eles combinaram com a área de tecnologia nossa em fasear essa implementação. Uhum. Né? Só que a gente também tem um prazo. Não dá para eu fasear muito longo. Então, assim, cara, vamos acelerar essa etapa. O pessoal tá dando o sangue lá, assim, tá? É bonito de ver, mas assim, é isso. Assim, o cara tá se matando ali para fazer. E o resultado tá super legal no primeiro mês. Assim, foi super legal no primeiro mês. Potencial continua super favorável, né? Mas é isso que você falou, eles arriscaram. Né? Então tem um limite de risco de apetite. Você, sim, né, como empreendedor, sabe. Sim. Assim, no início o risco talvez é maior, mas onde você tem maior risco, você tem um potencial maior de ganho. Exatamente. Qual é o seu apetite? Quanto que você consegue administrar daquele risco, ou risco controlado, vamos dizer assim? Realmente é um desafio para uma instituição grande como a nossa. Sim. Né? Voltando para o tema que eu comentei, acho que o ponto principal é como é que você consegue quebrar isso em cenários controlados ou de menor exposição. Uhum. E aí escalar rápido. Testou, funcionou, escala. Testou, funcionou, escala. E isso é o ponto que numa instituição como a nossa, no nosso tamanho, precisa rapidamente chegar na proporção BP, senão começa a não fazer sentido. Puta, vou dedicar o esforço pra gente fazer 1 ano de projeto pra você ficar só no primeiro andar? Né? Assim, não, cara, você tem que pegar a torre inteira, né? Exatamente. Ou a unidade inteira. Então, realmente é um grande desafio para empresas que estão começando. Cara, muito bacana. Rafa, queria caminhar contigo para a finaleira, que é uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo. E aí tem várias perspectivas bem legais que a gente já pegou aqui. A gente sempre gosta de um pouco das nuances que a gente trouxe aqui. Cria um contexto e eu acho que uma base sólida para a gente projetar algumas coisas para o futuro, né? A gente já tocou algumas coisas, mas de forma objetiva. A gente quer também trazer alguns insights da cabeça dos convidados aqui, do que essa galera que está vivendo a fronteira no nível de gestão, inovação, tecnologia, liderança no setor de saúde estão olhando para o futuro. Uhum. Basicamente, coisas que estão, dando medo, então receio, cara, isso aqui ainda não avançamos enquanto setor, enquanto companhia, enquanto, enfim. E o que está animando? Cara, essas iniciativas eu tô vendo que estão muito promissoras, eu acho que pro futuro isso é muito animador, então assim, começa pelo desanimador para terminar com a parte que está animando, porque é sempre legal terminar com um clima positivo. Manda bala, o que está te desanimando, o que está te animando? Eu não sei se a palavra é desanimar, mas talvez que dá um frio na barriga. Quando você olha para a saúde suplementar como um todo, como é que a gente equilibra, e foi o início da nossa conversa, né? Como é que a gente equilibra a qualidade assistencial que o paciente precisa, com a introdução de novos custos na tecnologia, tecnologia, não só a área de tecnologia, mas tecnologia de medicamentos, tecnologia de dispositivos médicos, como você comentou, mas como é que a gente equilibra a qualidade assistencial com a introdução de inovações, como eu comentei, numa indústria que a dinâmica de mercado, ou o contexto de mercado, traz uma série de mudanças, seja de verticalização, seja de discussão de rol, seja de tributação do Brasil, seja de escala 6x1. Então tem uma série de situações, né, que dá uma sacudida, né, no barco e na indústria da saúde também, que podem colocar em xeque a assistência.
né? Assim, então, eu falei aqui algumas vezes, e é o que a gente preza, que eu sou uma instituição de saúde. Eu sim tenho que dar lucro para reinvestir em saúde. Eu sim tenho que ser sustentável. Eu estou sim falando de ESG, tanto no social, quanto no ambiental, quanto no governamental. Mas eu sou uma instituição de saúde. Né? Se eu estou com o paciente no centro do cuidado, isso eu não posso perder o foco, eu não posso deixar de olhar para isso. E aqui dá um frio na barriga, principalmente porque quem está imerso na indústria talvez conheça bem as variáveis, sabe muito, eu brinco assim, você conhece muito a cozinha do restaurante, mas quem é o paciente, ele não tem necessariamente todas as informações, né, na mesa. Então, assim, como é que a gente leva para o paciente, esse é um tema que a gente na AFIP discute muito, como é que a gente leva para o paciente um conhecimento para que ele saiba diferenciar bons desfechos clínicos. Hoje, a gente tem uma limitação de conhecimento no paciente. Alguns mais, outros menos. A nossa indústria dinâmica, ele depende muito ou do prestador, ou da indústria, ou do médico. Né? Se ele olha para o médico e fala assim, isso foi bom ou foi ruim? Mas ele por si só... Agora com a IA talvez ele consiga muito, né? Que ele traz, bota os resultados do exame dele ali, ele consegue ter umas análises muito boas. Mas o que me dá um frio na barriga é... Precisamos evoluir, precisamos inovar, não podemos perder de foco o paciente, né? Um segundo aspecto que me dá um pouquinho de frio na barriga e que a gente preza muito na BP e tenta priorizar é o tratamento humanizado. Como é que a gente consegue também, além do desfecho clínico que eu comentei, acolher o paciente, né? Tratar o paciente humano, não simplesmente... um resultado de um dashboard que fala, viu? Seu indicador mudou e melhorou. Não, eu sei. Né? Eu brinco muito que um tratamento de um paciente oncológico, em que ele está curado, mas se ele sai com depressão, se ele não consegue voltar a trabalhar, se ele passa a ter medos crônicos, você curou mesmo? Né? Você curou a oncologia, você curou o câncer. Assim, mas e o resto? Esse é o lado do tratamento humanizado. Então, acho que são os dois pontos que me dão um frio na barriga e que caminham juntos. Na ABP, a gente está priorizando esses dois justamente por acreditar que isso vai ser um diferencial. Já é hoje para a gente o diferencial, mas vai ser um diferencial dentro da saúde suplementar. Quando você fala de o que me motiva, né? Da mesma forma que você vê o contexto da área da saúde como um copo, você pode ver ele como um copo meio vazio, com inúmeros problemas e dificuldades, para mim é nessa hora que a reinvenção trazem coisas fantásticas. Essa é a hora que você consegue ter, que é difícil, mas na hora que você acha esse pulo do gato, que você acha o diferencial, que você consegue encontrar um caminho, que você consegue trazer uma tecnologia nova, um modelo novo de negociação, na adversidade que a gente cresce. E eu acho que a área da saúde ficou muito tempo parada. A entrada de capital aberto tardia, de capital internacional tardia, uma série de profissionalizações que a gente está fazendo hoje, né, em todas as pontas. Aprofundar o conhecimento, divulgar dados, começar a trazer uma conversa mais sistêmica e menos individualizada, para mim gera uma oportunidade muito grande da gente se reinventar sem perder de novo o foco no paciente, né? Se reinventar em como fazer a melhor medicina, em como fazer o melhor tratamento, em como acolher melhor aquele paciente, mas não necessariamente com os modelos antigos. Eu gosto muito de desafios, sou uma pessoa, né, que adora desafios, vida pessoal, vida profissional. Então, eu enxergo com muitos bons olhos, por isso que eu falei bastante aqui de testa, fail fast, né? Aprende, porque na hora que você achar esse caminho, tem umas cenas maravilhosas que a gente vê às vezes de paciente, e a BP viralizou alguns vídeos recentes, né? Tem uma menininha dançando dentro do corredor da BP, dançando uma música de criança com todos os colaboradores atrás, tem uns 5 colaboradores atrás.
aquilo dá um orgulho tão grande de você olhar para aquilo e falar assim, cara, essa vida, né, vai ter mais anos e anos e anos, a família inteira. Uma menina, uns 4, 5 anos, sabe? Então, na hora que você pensa que você tem um desafio hoje, mas que você acha uma solução para continuar trazendo esse tipo de tratamento, né? Ou os pacientes do CAR-T, como a gente estava falando, um paciente que estava desamparado, né, sem muita perspectiva de vida, e de repente ele tem um medicamento que traz 50% de chance dele viver. Vários dos nossos pacientes hoje têm vida normal, pacientes do CAR-T. Normal, é impressionante. Transplante de medula óssea, né? A gente é o centro privado que faz o maior número de transplantes de medula óssea. Então, quando você pega essa diversidade, consegue superar ela, achando caminhos, e eu não sei ainda, não acho que vai ser um caminho, né? Mas ainda não sei quais são os caminhos. A gente está testando vários, a gente acredita que esse esforço vale a pena justamente por quê? Porque na hora que você vê o brilho nos olhos do paciente, vídeo de paciente agradecendo, né? No dia a dia, você vê lá dentro eu fico até emocionado aqui, você vê o paciente saindo, né, do hospital, e você saber que de alguma forma você estava ali contribuindo para isso. Sim. Cara, temos que achar um caminho, né? Então, assim, isso para mim me motiva, né? É saber que a gente consegue contribuir, impactar a vida ali, né? Não é aquela coisa, não é indiretamente, é diretamente. A gente tá ali, no dia a dia, né? Esse cara sai e fala, puta, graças a Deus que eu vim para cá, né? Isso para mim é o que motiva e que faz a gente continuar todo dia indo lá. Muito bom. Rafa, muito obrigado pela generosidade, por ter aceitado o nosso convite. Foi um excelente bate-papo, vários aprendizados aqui. Obrigado por ter ficado esse tempo com a gente aqui. Eu que agradeço o convite. Obrigado pela oportunidade de compartilhar aí algumas das ideias. Parabéns pelo podcast e sucesso. Valeu, cara. Obrigado. Valeu.